Olá, meu nome é Amanda Olá, meu nome é Rafaela. e nós vamos apresentar o nosso artigo intitulado Plantas Alimentícias Não Convencionais, Alternativa para Hortas Urbanas e Metas da Agenda 2030, em colaboração com Marilua de Carvalho Feitosa e Angélica Oliveira de Souza, orientadas pela professora doutora Ana Paula Branco do Nascimento. A Agenda 2030, ela se refere a um compromisso que foi estabelecido pela ONU em 2015 em relação a 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 169 metas e 231 indicadores que avaliam essas metas. São objetivos que propõem metas para combater a desigualdade social e melhorar a qualidade de vida das pessoas a nível global. E dentre os principais problemas abordados pela Agenda 2030, a erradicação da fome e a insegurança alimentar, elas são temas abrangentes que englobam diversos outros objetivos de desenvolvimento sustentável dentro da Agenda 2030. E a insegurança alimentar, ela é classificada pela falta de acesso a alimentos seguros, tanto em relação à quantidade quanto em relação à qualidade suficiente. E no Brasil, cerca de 125,2 milhões de pessoas vivem em situação de vulnerabilidade alimentar leve, moderada ou grave. As plantas alimentícias não convencionais, abreviadas pelo termo PANC, foi criado em 2008 pelo professor biólogo e professor Valdeli Ferreira Knupp. São alimentos ricos em macro e micronutrientes, e esse termo pode ser utilizado para plantas que apresentam na sua morfologia essas propriedades alimentícias e que em determinada região não se tem o costume de consumir essas espécies como alimento. E dessa forma, elas não são comercializadas nem em mercados, nem em feiras livres. As punks, elas fazem parte das 30 mil espécies alimentícias que se tem aqui no Brasil. E a inclusão das punks na alimentação convencional, em específico na cidade de São Paulo, que é o maior centro urbano do Brasil, se torna uma alternativa para o alcance de combate da fome dentro da, da nossa cidade. E as plantas alimentícias, elas se adaptam a ambientes hostis e por isso ela é uma alternativa para ser introduzida em áreas verdes da metrópole, como parques, praças e principalmente as hortas urbanas. O nosso artigo, ele teve como objetivo investigar as plantas alimentícias não convencionais cultivadas em uma horta urbana e as suas contribuições para metas da Agenda 2030. Bom, na nossa metodologia, a área de estudo escolhida foi a Horta das Flores, que é localizada no bairro da Moca, na zona leste de São Paulo, na Praça Alfredo de Couto, e ela possui 7.000 metros quadrados. Ela foi criada em 2004 pela Prefeitura de São Paulo, né, por um programa chamado Programa de Agricultura Urbana e Periurbana na cidade de São Paulo. Atualmente, a horta ela é gerida pela comunidade local, e antes de fato existir ali a Horta das Flores, o coletivo Horta das Flores, o espaço ele era um local ocioso que servia como um depósito de entulho, causando danos ambientais e também danos sociais para as pessoas que moram ali na região. E as atividades da Horta das Flores, elas são focadas na melhoria da qualidade de vida ali da sociedade. As famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, elas são beneficiadas por meio de programas de oficinas de cultivo de plantas alimentícias convencionais, de punk, plantas medicinais, compostagem e diversos outros programas de educação ambiental. Dentro da Horta das Flores, foram selecionados 5 canteiros para que a gente fizesse o plantio das punks. E a disposição dos canteiros era assim, um ao lado do outro, e eles eram localizados dentro de uma estufa. A coleta de dados, ela foi feita através do levantamento bibliográfico a partir de livros e artigos científicos nas línguas portuguesa e inglesa. A pesquisa foi realizada durante 6 meses na Horta das Flores. E inicialmente foi feito o reconhecimento das espécies de punk pelo terreno, e essa seleção de quais delas seriam cultivadas nos canteiros foi indicado pela especialista mestranda Marilua Feitosa, de acordo com os valores nutricionais que essas plantas possuem. Após esse reconhecimento, e antes de executarmos o plantio,
Fizemos o levantamento de informações sobre as espécies, com as melhores condições para esse cultivo, e usamos o portal da Embrapa, e artigos científicos. No nosso estudo, nós separamos as plantas alimentícias não convencionais em dois grupos, sendo elas punks espontâneas e punks não espontâneas. Fizemos essa separação de acordo com as punks espontâneas sendo consideradas as espécies que nós tínhamos ao entorno da horta, né? E para as punks não espontâneas, aquelas que foram trazidas de alguma forma e introduzidas naquele ambiente, que foram introduzidas por voluntários mesmo da horta, que tinham conhecimento sobre as punks e sobre a importância nutricional delas. As metas da Agenda 2030 foram analisadas e, com base no cultivo das PANC na Horta das Flores, nós associamos aos 17 ODS e verificamos quais eram os objetivos que mais faziam sentido, que mais traziam, os que mais a horta trazia solução para as metas da Agenda 2030. Então, nós selecionamos o ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, e dentro do ODS 2 nós selecionamos três metas. Também selecionamos o ODS 11, uma meta dentro do ODS 11, e o ODS 15, uma meta dentro do ODS 15. E nós podemos avaliar que a Horta das Flores, ao fomentar o cultivo das PANC, em um ambiente aberto à comunidade, ela proporciona informação, acesso a alimentos seguros, saudáveis e seguros, e contribuindo, assim, para a mitigação da insegurança alimentar. Isso inserido dentro do ODS 2. Além disso, por se tratar de uma área verde implementada onde antes existia um depósito de entulho, a horta também ela cumpre a função de expansão das áreas verdes urbanas, né? Proporcionando a melhoria da qualidade de vida da população que vive ali no entorno, podendo ser uma solução para o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e o ODS 15, Vida na Terra. A ferramenta de identificação para selecionar as espécies foi utilizado o PlantNet, que é um aplicativo onde você tira uma foto da planta e ela compara a imagem com a flora mundial. Após feito essa análise com essa ferramenta, nós comparamos a imagem e o nome com artigos científicos e algumas bibliografias que traziam esse tipo de catálogo de punks. Essa identificação foi feita em toda a Horta das Flores. E as espécies selecionadas de punks, de punks espontâneas pelo terreno da Horta das Flores foram essas listadas. Aqui nós temos os nomes científicos e eu vou falar os nomes populares dessas espécies. Então, na figura A, nós temos a buva, em sequência, nós temos a capsova, a couve-cravo, o dente de leão, a língua de vaca, Major Gomes, Maria Pretinha, picão preto, picão branco, tanchagem e trevo de três folhas. As plantas não espontâneas, elas foram identificadas também, mas elas foram trazidas por voluntários da horta. Então, elas não foram identificadas pelo terreno. E são elas, a cúrcuma longa, em sequência, né? A begônia, a cana do brejo, a capuchinha, malva visco, a Ora pronobis e o peixinho. Para a preparação dos 5 canteiros, foram utilizadas as mesmas técnicas. E primeiro, como os 5 canteiros eles não tinham, né, tido nenhum plantio, foi feito a primeira técnica simples, né, de remexer a terra. Então, nós utilizamos a enxada para remexer. Utilizamos, né, essas técnicas de acordo com artigos científicos da Embrapa. E aí, após revirar o solo e quebrar os torrões da terra, nós peneiramos essa terra e misturamos ela com uma terra rica da composteira, que tem muitos nutrientes. E para enriquecer mais ainda o solo, utilizamos casca de ovo, cinzas de lenha e pó de café. Apenas um dos canteiros que não recebeu a casca de ovo,
Porque tem algumas punks que elas não se desenvolvem em solos que têm cálcio. E a técnica de irrigação que demonstramos nas figuras abaixo é uma técnica simples e muito comum utilizadas em hortas para o plantio de hortaliças, onde você pega uma garrafa PET, faz 2 furos e passa um barbante ou uma corda de algodão. E aí, após encher a garrafa de água, ela conduz água para o solo, de acordo com a necessidade daquele solo e daquela planta. Inicialmente, nós utilizamos ela para as punks não espontâneas, por precisarem de um pouco mais de cuidado, e depois elas foram introduzidas em todos os outros 5 canteiros por conta da disponibilidade das atividades na horta que aconteciam apenas uma vez na semana. Bom, como eu disse anteriormente, nós analisamos todos os ODS, né, toda a Agenda 2030, para a gente conseguir associar aos serviços que são oferecidos pela Horta das Flores. Então, dentro do ODS 2, que trata sobre questões que contribuem para a erradicação da fome e garantia de acesso a alimentos saudáveis e seguros para todas as pessoas. Essa é a meta 2.1, que foi associada ao nosso trabalho e ao trabalho que é feito lá na horta, o ODS 2.3, que trata sobre a prática, que incentiva, né, a prática de pequenos produtores agrícolas, como povos indígenas, por exemplo, ofertando os insumos necessários para o plantio. E a meta 2.4, que fala sobre contribuir para a conservação dos ecossistemas e atuando no combate de mudanças climáticas. Dentro do ODS 11, nós selecionamos a meta 11.7, que trata sobre questões de cidades e comunidades sustentáveis, inclusão, acessibilidade e segurança em espaços verdes para todas as pessoas, principalmente para mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. E dentro do ODS 15, a meta 15.9, que trata sobre a vida na Terra, propondo a integração dos ecossistemas e biodiversidades no planejamento nacional. Tais objetivos foram selecionados levando em consideração a sua relação com os programas oferecidos pela Horta, de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade alimentar, oficinas de agricultura e ações de educação ambiental, criando renda também a partir dos alimentos produzidos lá no local, e além dos 7.000 metros quadrados de área verde que são disponíveis para o livre uso da sociedade, que é seguro, acessível, inclusivo também. O quadro apresentado, ele contém as informações das espécies de punks espontâneas, com a família que elas pertencem, o nome científico, o nome popular, o solo, a luminosidade, né, a incidência de luz que precisa, a quantidade de irrigação que essa planta precisa e o uso alimentício dessa punk. O mesmo foi feito para as punks não espontâneas. E utilizamos esses critérios para as punks não espontâneas, nós valorizamos, né, o plantio delas primeiro nos canteiros, antes das espontâneas, por conta do cuidado maior que elas precisam. Após, né, a análise desses 2 quadros apresentados anteriormente, nós representamos nessa imagem exatamente como estão dispostas essas espécies nos canteiros e estão misturadas as espécies de punks espontâneas e não espontâneas. E essas informações foram importantes porque, por conta da vegetação do entorno dos canteiros disponíveis, há uma variação de luz e sombra. E, devido a isso, nós precisávamos fazer esse levantamento para introduzir as espécies nos canteiros. Bom, agora iniciando os resultados e discussões, eu vou relacionar para vocês as metas que nós escolhemos, né, os indicadores escolhidos, com os programas oferecidos pela Horta. Então, o ODS 2,
nós selecionamos os indicadores 2.1, que fala sobre contribuir para a erradicação da fome, garantindo alimentos de qualidade para todas as pessoas durante todo o ano. Dentro da Horta das Flores, ocorre o plantio de hortaliças, de plantas medicinais, convencionais e das PANC, que são distribuídas para os voluntários que frequentam ali o local, promovendo as práticas de alimentação mais saudável, além de auxiliar as famílias do entorno que vivem em situação de vulnerabilidade alimentar de fato. O indicador 2.3, que fala sobre incentivar os pequenos produtores, fornecendo terra e insumos para o plantio. Dentro da horta, os cuidados com as áreas verdes do local, eles são feitos pelos voluntários que frequentam e os mesmos também têm acesso a programa de educação ambiental, cursos e palestras sobre agricultura sustentável também. E o indicador 2.4, que fala sobre colaborar para o desenvolvimento de um sistema de agricultura sustentável, ajudando a conservar os ecossistemas e a biodiversidade. Na Horta das Flores, o plantio todos os tipos de plantio ocorrem usando fertilizantes naturais, como terra de composteira, adubo, casca de ovo, pó de café também, humus de minhoca, ou seja, sem o uso de agrotóxicos e sem o uso também de máquinas agrícolas, que estão associadas às mudanças climáticas e são responsáveis também pela emissão dos gases do efeito estufa. Dentro do ODS 11, nós selecionamos o indicador 11.7, que visa até 2030 proporcionar o acesso universal a espaços públicos, seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. A Horta das Flores, ela está associada à qualidade de vida das pessoas que vivem ali no seu entorno, devido aos seus 7 mil quilômetros quadrados de área verde que são destinadas ao livre uso da população e, além disso, as suas atividades educacionais também. E, por fim, o ODS 15, com o indicador 15.9, que visa até 2020, né, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade do planejamento nacional e local nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza também e no sistema de contas. Bom, a Horta das Flores, lá dentro nós encontramos 420 indivíduos botânicos, sendo eles 190 identificados como espécies nativas daqui do Brasil. E esses indivíduos, eles auxiliam, né, no controle do microclima, aumentando a absorção da água pelo solo e aumentando também as áreas sombreadas, da região da Moca. A evolução do crescimento por espécie de punk espontânea, replantadas nos canteiros, do início da pesquisa até o fim, ocorreu semanalmente, durante 6 meses. E o critério utilizado para o acompanhamento do desenvolvimento dessas punks foi criado por nós, né, pelas autoras, em uma escala numérica de 0 a 30, sendo determinada como está descrito no quadro. Então, -5 para as espécies que estão sofrendo herbivoria ou ações climáticas, 0 para as espécies que não estão presentes ou a morte das mudas que nós colocamos nos canteiros, 5 para mudas pequenas, 10 para mudas em adaptação, 15 para mudas em desenvolvimento, 20 para espécies em crescimento saudável, 25 para espécies que estão dando flor ou fruto, e 30 para espécies que estão prontas para serem colhidas. A representação gráfica apresenta essas 7 espécies entre as 11 punks espontâneas que vingaram nos canteiros e que estão em crescimento. As punks, Maria Pretinha e o picão branco, sofreram herbivoria de alguns insetos, o que ocasionou a decadência desse desenvolvimento. A couve-cravo, a primeira muda, ela foi replantada nos canteiros e não se adaptou e morreu. E aí, só depois da terceira tentativa, é que nós obtivemos uma evolução considerável dessa espécie. As espécies espontânea Plantagus major, que é conhecida como tanchagem, ela se encontra no canteiro 2, por se desenvolver em solos que
não necessitam de cálcio, né? Onde não tem cálcio é onde ela se desenvolve. E ela se destaca entre as plantas espontâneas pela evolução que ela teve, como demonstrado na figura. E aqui também temos uma exemplificação de todo o processo que foi feito com todas as punks. O mesmo critério de acompanhamento e desenvolvimento das punks não espontâneas e espontâneas, elas foram iguais. E há um desenvolvimento positivo das punks não espontâneas em todas as espécies, com exceção à malvavisco. Porque, por ela ser uma árvore, era necessário fazer um processo diferente para entrar com o plantio nos canteiros, e após 2 meses, não se obteve resultado dessas espécies, e não foi plantada nos canteiros. Como demonstrado no gráfico, tanto as punks espontâneas e não espontâneas, no mês de novembro, as espécies apresentaram um maior desenvolvimento. E isso se deu pela ação das folhas secas, que foram introduzidas nos canteiros. O nome dessa camada de folhas secas que se coloca é serra palheira, e ela protege o solo de enxurradas e da própria luz solar, além de proporcionar, de se tornar, né, alimento para micro-organismos que auxiliam no enriquecimento desse solo. As plantas espontâneas e não espontâneas apresentaram um melhor desenvolvimento quando plantadas juntas também, o que caracterizariam elas como plantas companheiras. E apesar de serem consideradas como daninhas por alguns autores, elas auxiliam no processo relacionado à diversidade e equilíbrio do solo. As punks apresentam grande importância, não apenas em questões nutricionais, como citado, mas também apresenta grande valor para a agricultura sustentável, pois as punks podem contribuir para o desenvolvimento e sobrevivência de outras espécies, se tornando uma alternativa como substrato ou fertilizante orgânico. Como conclusão do nosso trabalho, nós podemos ver que a Horta das Flores ela colabora para os 3 ODS estudados, sendo eles o 2, o 11 e o 15. E das 7 espécies de punk não espontâneas, 6 delas são recomendadas para o cultivo em hortas urbanas, sendo elas o açafrão, a begônia, cana do brejo, capuchinha, oro e o peixinho. E das 11 espécies de punks espontâneas estudadas, 9 delas são recomendadas, sendo elas a buva, capsoba, dente de leão, língua de vaca, Major Gomes, picão branco, picão preto, tanchagem e o trevo de 3 folhas. E sugere-se que os estudos existentes e conhecidos sobre as punks sejam disseminados e a proposta do cultivo dessas espécies seja melhor aceita pelas hortas urbanas. Além disso, esses espaços verdes, eles têm papel importante nas grandes metrópoles, pois são espaços como os da Horta das Flores que podem contribuir para a educação ambiental e nutricional também, fornecendo informações sobre biodiversidade para a comunidade local. Aqui são as nossas referências. Muito obrigada.